todos, bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. Sou o tutor Josimar, eu me encontro bem. E você, como se encontra? Está bem? Estão preparados para a nossa aula de arte de hoje? Espero que sim. Pega um caderno, anota tudo o que for importante, porque a aula de arte já vai começar. Vamos lá? Então, o que iremos aprender hoje? Quantos habitantes indígenas existem no Brasil? As etnias existentes e o que é o xamã, o ritual chapiri. Então, isso vamos estudar hoje muita coisa legal sobre a importância, dos povos indígenas. Então, segundo o IBGE, foi feito um levantamento no ano de 2010, dizia que no Brasil existia 896,9 mil, índios. Então, existem muito, mas ao mesmo tempo existem poucos, para o número que existia. Mas existem mais de 305 etnias, e são 274 idiomas falados. Então, há muitas falas, idiomas diferentes. Então, é uma população que cresceu, que continuou ainda com as suas origens. Então, esses dados demonstram que há grande variedade da etnia, do povo indígena, que ainda hoje existe. E a linguística que está entre as diversidades, do território do Brasil. Então, tendo em vista essa diversidade cultural, entre os povos, não podemos demonstrar, ou determinar que é a única maneira de contar história. Então, por parte dos indígenas, cada um deve ter um estudado de sua especificada, Então, cada um tem seu modo de contar uma história. Alguns orais, outros filmados como esse que eu estou fazendo, e entre outros, registrados em pedras, como nós já estudamos nas pinturas rupestres. Então, esse xamã, chamado Yanomami David, ele fez o quê? Ele fez a escrita de o quê? De um livro. Então, ele contou a história dele para o francês Bruce Ward, então um pouco da história do xamanismo, da história deles, contou sobre os rituais que aconteciam em suas aldeias. Ele por si só não saberia colocar as palavras certas, no livro, mas pediu ajuda e conseguiu registrar, para as futuras gerações. Então o livro é permeado da história, sobre os rituais, do xamã, que recebe as palavras dos espíritos da floresta, então chamado de chapiri. Então os chapiris são responsáveis, pela alertar a comunidade, dos índios e também trazer a cura de doenças e tratar questões morais religiosas, Então há um ritual que é feito para poder incorporar essa identidade. Então é realizado em roda, no qual o xamã dança e canta invocando esses espíritos. Então esses gestos, e objetos que são utilizados na musicalidade, então incorpora os espíritos. Então esse foi o livro, que foi criado, pelo o nosso xamã, A Queda do Céu. Então ele contou na versão indígena como foi que surgiu o mundo, Então como foi que Lúcifer, Satanás, caiu, Então toda a história do xamã está contida nesse livro. Vocês podem encontrar esse livro na internet, Só colocar A Queda do Céu. Então esse é um ritual, como vocês podem ver, que ele está fazendo para chamar o que? Os espíritos do chapiri. Então, é nesse ritual que é consistido, para poder chamar os espíritos do chapiri, para poder o quê? Poder incorporar. Lembrando, isso são entre os índios, tá bom? Então, devemos respeitar as religiões de cada um. Então,
o xamã é o responsável por toda a tribo, né, por trazer o conselho dos mestres. Então, o xamã é o veículo em qual o Chaipiri, né, conta as suas histórias. Então, ele incorpora e vai contar essas histórias, né, na comunidade indígena. Então, conta as partilhas dos valores morais e religiosos. Então, aprendendo aquela prática, né, do modo de transmitir a tradição pela oralidade. O que é isso, professor? É pela voz, né? Então, quando eles falam pela voz, então estão transmitindo, né, a tradição oral. Então, eu acredito que sua família tem alguma história para contar para você, né, que não tenha gravado em fita cassete, DVD, celular, que eles vão poder contar para vocês melhores, assim, contando boca a boca, né, que então vocês vão saber as histórias dos avós de vocês. Então, como eu mostrei para vocês, o livro no slide anterior, né, que foi desenvolvido, né, a história do xamã, também pode revelar e pretende, né, um meio de publicação e da amizade entre as etnias dos povos, né? Então, além da comunidade indígena. Então, o xamanismo, né, por muito tempo, né, os índios, né, aqui no Brasil trazem essa cultura, né, a adoração aos animais, à natureza. Para eles, tudo isso se torna sagrado para eles. Então, a importância do xamã para eles, né? Então, hoje, a religião de muitos índios aqui no Brasil é o xamanismo, né? Então, cada um tem a sua própria religião. E o que foi que aprendemos hoje? A população, né, indígena e suas etnias, quantas existem. Vimos a valorização do povo indígena, né, com a criação do quê? Do livro. E o respeito à religião indígena, né, sobre a importância do xamanismo. Então, é importantíssimo sabermos onde, né, os índios estão. Então, é muito importante trabalhar essa temática dos índios, porque eles conhecem bem, porque eles viveram antes de nós, né? Antes do Brasil ser colonizado pelos brancos, né, eles já viviam aqui. Então, os índios são os donos dessa terra. Então, essa foi a nossa aula de arte de hoje. Espero você na nossa próxima aula. Fiquem bem, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!